De vez em quando eu ouvia me dizer: ai meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar. Mamãe, aqui estou eu, mamãe, aqui estou eu, sou homem com H e como sou. Boa noite, bem-vindos a mais um Pode Evoluir. Eu sou Edi Justiniana e hoje nós vamos falar a respeito de câncer de próstata. Quando um diagnóstico de câncer de próstata chega, ele não está falando só do corpo, tá? Ele está trazendo ecos das emoções e da história da vida de um homem. Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas nas estatísticas, o câncer de próstata é o câncer que mais mata, tanto no Brasil quanto é o segundo tipo de câncer, né, que mais mata tanto no Brasil quanto no mundo, tá? E nós temos que assim, a incidência de câncer de próstata no mundo é de 29,4, né, no mundo, juntando todos os países, e quando a gente olha só no Brasil, essa incidência é de 67,86 casos a cada 100 mil habitantes, tá? E no caso também dessa estatística mundial é a cada 100 mil habitantes. Então, nós podemos ver que no Brasil nós temos, o nosso índice é 2 vezes maior do que o índice mundial, tá? E aí, hoje nós vamos olhar para o câncer não só de uma forma convencional, da forma que a medicina costuma olhar. Como eu disse, o câncer de próstata, assim como o câncer de mama, ele nos fala não só de uma doença que está no corpo físico, né? Ele vai falar do nosso emocional, ele vai falar das doenças da nossa alma. E quando as doenças começam, elas não começam no físico, elas começam no emocional, elas começam na nossa alma e vai atravessando camadas até chegar no corpo físico. Então aqui, tudo que nós falarmos aqui não quer dizer que se você tem uma suspeita, ou se você está tratando algum câncer de próstata, ou qualquer outro tipo de doença, você tem que deixar as suas medicações de lado. De forma nenhuma. A doença se instalou no corpo, você precisa do médico para poder cuidar do seu corpo. Você precisa ter certeza do diagnóstico, você precisa de acompanhamento multiprofissional especializado, tá? E você também precisa, como eu disse, dessa equipe multiprofissional, entre eles, você conseguir olhar para a sua alma, olhar para suas emoções, né? O diagnóstico, ele é muitas vezes visto como um castigo, mas nós precisamos aprender a olhar para os diagnósticos, sejam eles quais forem, como mensageiros. Qual é a mensagem que esse diagnóstico está querendo nos trazer, tá? Jung, ele fala que aquilo que você resiste, persiste, tá? Aquilo que você aceita se transforma. O que isso quer dizer? Aquilo que nós não olhamos, que nós queremos deixar de lado, ele vai persistir, vai se tornar mais grave, até que a gente olhe para isso. A partir do momento que nós olhamos, que nós encaramos, nós vamos ver que o bicho-papão não é tão feio assim e vamos ver que nós podemos fazer algum movimento para poder transformá-lo. Trazendo aí o exemplo do bicho-papão, quando a gente está lá com medo, se levantamos e acendemos a luz, o bicho-papão desaparece, né? Então precisa se fazer um movimento. E aí, dentro da metafísica da saúde, tá? Eu vou trazer alguns significados da próstata, tá? Primeiro, o significado dela é identidade, né? A próstata vai trazer ali essa identidade que vai estar diferenciando o masculino, o feminino. Então, ela vai trazer a questão da identidade. Vai trazer a sexualidade e virilidade, né? É símbolo de tudo isso. Da potência criativa. Por que potência criativa? Porque é através ali da próstata, do líquido seminal, que a criação acontece, né? Que a semente que vai fertilizar
o útero feminino, né, que vai fertilizar o mundo, acontece. Então, o poder de criatividade, não só de criar uma nova vida, um ser humano, mas o poder de criação também masculino, tem muito a ver com a energia da próstata, tá? Autoridade, orgulho e controle. Por que autoridade? Lembra que eu falei agora há pouco que é ali que está esse centro de criação, né? Então, assim, vamos criar. E à medida que nós criamos, nós inventamos coisas, nós vamos ganhando autoridade, né? Vamos ter o nosso orgulho também, orgulho de ser quem somos, né? Controle. Por quê? Porque é ali que fica guardado, não fica escorrendo, né? Fica guardado, tem um controle ali. Quando é que vai ser liberado essa semente da vida, né? Então existe um controle ali. Lugar do homem no mundo, né? A próstata também significa isso. E por que que esses significados são tão importantes, tá? Porque daqui a pouquinho a gente vai começar a falar a respeito das emoções, tá? Então, assim, os homens, eles aprenderam desde muito pequeno, os homens aprendem que sentir é fraqueza. Então, o que a gente ouve? Quantas mães já não repetiu para os seus filhos? Eu não estou falando lá no passado que isso era mais frequente, tá? Mas eu estou falando de hoje, que o homem não chora. Ah, não é assim. Meninas, a gente fala engole o choro, né? Moça bonita não chora. Os homens também, né? Homem não chora. Homem não sente fraqueza. Nossa, isso não é coisa de homem. Quantas críticas se tem a isso? E aí vai se incutindo desde muito pequeno que o homem não pode sentir. E lembra que eu falei lá na questão do significado, né? Identidade. Faz parte da identidade do homem não poder sentir. Por quê? Porque isso foi ensinado para ele. Tá? É ensinado para ele que quando você sente, você é fraco, né? Vocês já viram que nós mulheres, quando nós temos um problema, o que nós costumamos fazer? Nós costumamos contar para uma amiga, a gente chora, enfim, as pessoas percebem, né, que nós temos um problema e a gente conta para várias pessoas. Os homens não. Os homens, eles se fecham. Provavelmente nós percebemos, as pessoas atentas, elas percebem porque vê mais calado, mais quieto, mais sério, senho franzido, né, a testa franzida. E se você pergunta, eles falam que não é nada. Eles não compartilham. Por quê? Porque o homem foi educado para ser isso. E se nós formos olhar na Constituição, em termos de 4 elementos, o homem, os elementos que prevalecem nele é fogo e terra, né? A água é o elemento que prevalece, água e ar são os elementos que prevalecem no feminino, não que o homem não tenha água e ar, né? Tem sim, mas a prevalência são desses 2 elementos, fogo e terra, né? Então é aquela coisa mais concreta, é aquela coisa, uma dificuldade maior para lidar com as suas emoções. E quando vem aprendendo que sentir emoção, que falar, que demonstrar, isso é fraqueza, ele vai guardar isso, tá? E isso vai fazer parte da identidade dele, tá? Demonstrar dor é proibido. O homem também aprende isso, né? Que não pode estar demonstrando dor. Então, tudo isso vai fazer com que os homens adoeçam, tá? E eles não adoecem, não é por falta de força, não é por nada não, mas é porque eles vão guardando todos os excessos deles ali no silêncio. E é muito interessante porque quando o homem adoece, é porque ele não está dando conta mais, né? E o que nós mulheres costumamos a fazer? A gente costuma rir, né? E quem nunca falou, né? Ah, não dá conta de parir um filho, né? Por quê? Porque se um homem gripa, nós costumamos falar, ele vai para a cama, ele fica ali muito debilitado e a gente começa a zombar disso, sabe? É um momento que assim, ele não está dando conta. Então, a gripe, eu já falei para vocês, a gripe é dificuldade de lidar com alguma emoção, dificuldade de lidar com coisas novas que aconteceram. Então, se esse homem gripou e ficou a ponto de ir para a cama, foi porque foi algo muito grande. E aí o que nós mulheres fazemos? Nós
tomamos a partir de nós, né? Ah, mas se eu gripo, eu faço um monte de coisa, faço isso, faço aquilo outro. O homem não dá conta, ele não dá conta. O que nós estamos atacando nesse momento? Nós estamos atacando a identidade desse homem, nós estamos atacando a virilidade dele e nós estamos reforçando que ele tem que ser forte, que ele não pode ser fraco, que ele não pode sentir. Então, assim, nós não vamos dando brecha para que ele lide com as emoções dele, né? Que ele ressignifique aquilo ali, que ele pare, porque naquele momento que nós adoecemos, o nosso corpo está falando, olha, eu não aguento mais, eu preciso respirar, eu preciso de uma pausa. E nós estamos dizendo, nós mulheres, muitas vezes nós não nos damos essa pausa, nós vamos nos atropelando e queremos que o homem, que normalmente já não olha para as suas emoções, nós queremos que eles façam isso também. Então, estamos impactando diretamente no funcionamento da próstata dele, tá? Então, é importante olharmos para isso. O Bert Helling, ele fala que a doença é um movimento de amor interrompido. Por que eu trouxe essa frase? O que seria um movimento de amor interrompido? Tá? Nós vamos começar a olhar para o câncer de próstata a partir de fatores físicos, fatores emocionais e fatores sistêmicos. Tá? Fatores físicos. O câncer ele vai ter uma incidência maior a partir dos 50 anos. Tá? Qual é o grupo que mais apresenta câncer de incidência maior de câncer de próstata? Homens negros, tá? Entre eles também, os casos são mais graves e o número de morte também é maior. Tá? Aqui no Brasil, nós não temos uma estatística, mas nos Estados Unidos, a incidência de câncer de próstata nos homens negros é 1,7, ou seja, quase 2 vezes maior do que em homens brancos. E o caso de morte, tá, é 2,1, ou seja, mais que o dobro do que entre homens brancos. Então, a gente vê uma questão aí, né, ligado à questão de etnia. Um outro caso também físico que a gente vai olhando dentro dessa questão fisiológica, né, é o caso de quem tem parentes de primeiro grau. O pai teve câncer de próstata. Então, o filho tem uma probabilidade muito maior de ter do que aqueles casos em que não teve nenhum câncer de próstata na família, tá? Mas isso não significa que na minha família não teve nenhum caso, agora vai continuar não tendo. Não, porque tem outros fatores, e aí entram os fatores emocionais. Raiva reprimida, tá? O que seria raiva reprimida? É aquilo, gente, o homem não chora. Desde muito pequenininho, os meninos vão ouvindo e vão guardando, vamos aprendendo. O ser humano como um todo, né, nós não aprendemos a lidar muito bem com as nossas emoções. Lembra que quando eu falei lá do câncer de mama, eu falei também que tem a ver com a forma que nós lidamos com as nossas emoções, como nós manifestamos o nosso amor, e aqui isso está muito ligado a essa raiva que vai ficando reprimida, né, que vai ficando guardada ali e começa lá em terra infância, tá? Ressentimento antigo, tá? O que seria isso, gente? É aquilo que você ouviu às vezes lá na infância, quando você ouviu que você não pode chorar, aquilo ficou guardado, engole o choro, aquilo fica guardado. Eu não posso chorar, eu não posso lidar com isso, tal. O que eu vou fazer? Sabe aquele restinho de comida? Sobrou comida na tua casa, você não sabe o que fazer com ela, mas você não quer jogar fora. Você pegou aquela comida, colocou num potinho e deixou lá na geladeira. Ok, tá? Só que nesse caso é o que? Nós não sabemos lidar com as nossas emoções, com essa emoção negativa que ficou reprimida, aquela raiva que ficou reprimida, aquela emoção que ficou reprimida. Pegamos isso, colocamos num potinho e guardamos em algum canto do nosso coração, em algum canto da nossa alma. Vai ficar lá, tá? Só que aí lembre-se, é algo que já está adoecido, é algo que já está podre. Imagine você guardando na sua geladeira uma comida que está podre. Sua geladeira está lá, toda limpinha, toda organizadinha, você botou num potinho,
hermeticamente fechado. Mas vai chegar um momento que o quê? A sua geladeira vai feder, né? Então, essas emoções reprimidas que vão ficando guardadas lá no fundinho da nossa alma e que muitas vezes nós nem lembramos, assim como aquele potinho que está lá escondidinho lá no fundo da geladeira, tem tantas outras coisas na frente e nós não vemos esse potinho, mas isso está lá, né? E vai começar a fazer com o tempo, vai fazer com que a nossa geladeira cheire mal. E aí a gente vai mexer ali e tem que tirar tudo até encontrar, tá? Então, uma outra questão emocional são as frustrações afetivas. O que seria uma frustração afetiva? Tá? Uma mãe. Tá? Essa mãe, porque assim, nós estamos falando da medida que o homem vai crescendo, né? O relacionamento com a mãe. A mãe que bate, a mãe que grita, a mãe que não tem paciência, ela é o símbolo de amor. É o primeiro amor de todo homem, é a sua mãe. Então, como é que é esse lidar com esse sentimento? Tá? Então, nós vamos ter uma frustração afetiva, porque assim, nossa, eu amo e a pessoa está me batendo, eu amo, estou tentando demonstrar o meu amor e a pessoa está gritando comigo. Então, a gente vai ficando com aquilo ali e novamente, por não saber lidar com tudo isso, isso vai sendo guardado numa caixinha, num cantinho, lá dentro da geladeira do nosso coração, tá? Então, as comparações, aquilo que se fala sobre a sexualidade, enfim, tudo isso vai ficando guardado, essas frustrações, e depois, isso, porque vai fazendo a nossa memória, vai fazendo o nosso padrão de comportamento. E depois, quando se é grande, nós vamos pegar isso automaticamente e vamos colocar para fora. Tá? Então, muitas vezes, quando um homem agride uma mulher, ele não está agredindo a esposa, não está agredindo a namorada, ele está revidando aquilo que a mãe fez. Né? Ele está revidando, ele está tratando da forma com que ele aprendeu. Né? E hoje também nós temos muito essa coisa, tem toda uma questão social que vem trazendo uma série de informações de comportamento, de tudo mais, e dependendo do controle que esse homem tem, ele vai guardando tudo isso, ele vai ficando e ele vai silenciando e vai colocando tudo isso, e isso vai inflamando, tá, a próstata dele, né? Sentimento de desvalorização. Gente, quem nunca ouviu, né? A gente tem aquela frase, mãe é tudo igual. Mas aí não é só mãe que é tudo igual, né? A gente costuma generalizar tudo. E aí nós vamos falando que homem é tudo igual, né? Imagine para um garoto pequeno, ela ouvir a mãe se referindo ao próprio pai. Às vezes é um pai que está ali presente, falar que ele é sem vergonha, que ele não vale nada, que ele é um irresponsável. Não estou dizendo que não seja, mas pensa como que isso reflete para essa criança, para esse homem que está em processo, esse menino que está em processo de formação e o que ele está aprendendo, tá? Porque quando a gente fala, nós não estamos particularizando, nós estamos generalizando. Então, assim, antes de qualquer coisa, antes de qualquer comentário, é claro que existem homens que são terríveis, né? Mas não são todos. E a gente não pode generalizar. Então, nós temos que referir aquela pessoa. É como sentimento, quando nós estamos com raiva e que vamos expressar alguma coisa, nós, em vez de falar, eu me sinto assim, a gente, né? Porque a gente é muita gente. Então, nós não particularizamos as coisas, né? Fulano agiu dessa forma e isso não está correto. Né? Então, para poder conseguir valorizar, porque senão esse ser humano ele já vai crescer com um sentimento de desvalorização, um sentimento de que não há lugar para ele nesse mundo. Tá? E aí lembra o que a gente falou lá, né? Da questão da próstata, né? Que
significa a virilidade, a potência criativa, a potência dessa pessoa, autoridade, controle, orgulho. Se nós vamos tirando esse sentimento, vamos colocando frustração afetiva, sentimento de desvalorização, nós vamos atingir de cheio a identidade dessa pessoa. E assim, homens e mulheres repetem isso, tá? Porque os homens tendem a reproduzir aquilo que eles viveram. O ser humano tende a reproduzir aquilo que nós vivenciamos, tá? Com palavras, com gestos, com várias formas. Então, assim, nós vamos reproduzindo. E aí, quem está chegando no mundo, olha os exemplos que tem, né? Nós somos a média das pessoas, das 5 pessoas com as quais mais convivemos. Então, quais são as referências de homem que esse garoto tem? Quais são as referências que esse homem tem, que esse garoto tem, das mulheres ali em volta, dessa visão das mulheres ali em volta, tá? Conflito com figuras de autoridade. Por que isso acontece, gente? Porque chega um momento que você tá tão assim que você precisa começar a defender o seu espaço, sabe? Imagine alguém apontando o dedo para você e falando, às vezes nem apontando o dedo, mas falando indiretamente que você não vale nada, te desqualificando. Como que você fica? Você vai ter conflitos de autoridade. E aí entra aquela questão que eu falei, de um pai e de uma mãe que fala, olha, você não pode brigar na rua, você não pode bater. Mas eles educam, eles fazem isso batendo no filho, batendo na filha. O que é um conflito, tá? Então, assim, você vai ter conflito com essa autoridade. Por quê? Porque se fala uma coisa e se comporta de uma outra forma, e isso vai reverberar lá na questão da identidade, nessa potência criativa, vai interferir diretamente na próstata. Dificuldade para envelhecer, né? Então, nessa questão emocional tem muito isso, né? À medida que vamos envelhecendo, teoricamente você vai perdendo a sua capacidade criativa, esse homem já não vai conseguir produzir tantos espermatozoides, a função dele como, entre aspas, reprodutor vai diminuindo, né? Vem o preconceito, porque aí você tem que começar a fazer o exame de prevenção, porque assim, quando você tem um caso na família, esses exames começam mais cedo, mas se não tem, os exames preventivos começam a partir dos 50 anos, e aí vem uma questão de orgulho, né? Porque o homem foi educado para não adoecer, porque adoecer é ser fraco, né? E aí ir anualmente ao proctologista e fazer um exame, você cuidar da sua saúde, isso é sinal de fraqueza. Então, nós mulheres vamos bem mais ao médico para cuidar da prevenção do que os homens, tá? Então, lidar com esse envelhecimento para eles é lidar com várias coisas. Então, isso vai afetando e adoecendo a próstata. E aí a gente traz algumas questões sistêmicas, né? Lembra que eu falei da questão da população negra. A população negra tem maior incidência de câncer. E lembra que ali também vai estar manifestando a capacidade criativa, a capacidade de gerar vida. E aqui eu estou falando de vida mesmo, né? Imagine para quem é escravo, para quem está ali subjugado. Você quer criar vida? Você quer que os seus descendentes tenham uma vida tão miserável quanto a sua? Não. Você não quer. Então você não deseja gerar vida. E aí a gente tem uma explicação porque essa incidência é tão maior entre os homens negros, né? E aí talvez você fale, você viajou. Não, não viajei. Ah, mas o homem hoje já não passa por isso. Sim, mas é algo sistêmico, né? É um desejo que veio ali, olha, eu não posso me multiplicar, eu não posso criar, porque esses filhos já vão nascer subjugados, né? Então isso vai passando. Essa dor que não foi reconhecida lá no passado e que continua sem ser reconhecida hoje, Bert nos fala que ela vai sendo
vai andando de geração em geração. Ele até disse que a doença é um movimento de amor interrompido, tá? Então, assim, quando nós olhamos para a vida, faz parte, né, do fluxo da vida a geração de filhos, de ter novas crianças nascendo. Faz parte desse fluxo contínuo do amor. Mas aí, em nome também do amor, eu segurei aqui o fluxo da vida. Já conversamos aqui algumas vezes sobre esse papel do homem, que nós brasileiras cobramos muito que os homens não participam, que os homens vão embora, mas o que nós temos? Alguém pergunta, comprou lá o esperma do garanhão, não sei das quantas, e inseminou lá o seu gado, inseminou as suas éguas, e quer saber lá, o pai? Não. O sêmen dele foi comprado e ele foi só o reprodutor. Tá? Com os homens, com os escravos aconteciam isso. Eles eram reprodutores, eram tratados como reprodutores. Não sabiam nem se as mulheres haviam engravidado. Então, imagine como que é isso. Veja os homens que tem perto de você. Eu lembro que o meu avô, ele pegava filhos depois de um ano, não pegava antes, porque ele tinha medo, medo de quebrar, medo de machucar, então ele não pegava as crianças, só depois de maiorzinha, né? E nós, mulheres, como que nós fazemos? Até hoje eu vejo, na época que eu trabalhei em hospital, eu via as mães quando chegavam, pegando assim um pouco desengonçadas também, mas com um pouco mais de experiência, porque brincaram de bonecas. A elas foi permitido fazer essa maternagem. Homem não. Homem não pode brincar de boneca. Isso é coisa de menina, né? Hoje em dia nem mais de menina. Então, assim, eles queriam pegar, queriam se aproximar. E as mães, as avós ali, não, cuidado porque você vai deixar cair, é melhor eu fazer. Então, essa permissão para que ele participe, tá? E isso tem a ver, então, assim, essa dor perpassa de uma geração para outra, enquanto nós não olharmos isso, enquanto nós não honrarmos esses homens que recusaram que a sua potência, que a sua virilidade semeasse, né, novas vidas, isso vai sendo passado de uma geração para outra, tá? E isso vai fazendo com que a população negra ela tenha mais câncer de próstata, que os casos nessa população também sejam mais graves e que haja maior incidência de morte, tá? Uma outra coisa também que nós vemos é uma ligação com o feminismo. A gente vê que, assim, ao longo dos anos, o homem foi criado para poder ter o controle, tá? E aí vamos lembrar, gente, que ao longo da nossa história, mulheres e homens participam desse processo. Eu não estou aqui defendendo uma coisa ou outra, tá? Machismo ou feminismo. Não, eu estou olhando com a luz do equilíbrio, tá? Então, nós tínhamos um período da nossa sociedade, um período da nossa história em que as mulheres ficavam em casa, tinham a função de educar os filhos, cuidar dos filhos, isso e aquilo outro, tá? Homens e mulheres tinham funções muito definidas, né? E era criado ali. Hoje em dia, as mulheres vão para fora, trabalham e tudo mais, querem a participação do homem nos trabalhos de casa, mas muitas vezes elas não permitem que eles façam isso. Eu tiro por mim porque, assim, o meu marido, os meninos, quando vão, por exemplo, arrumar a cozinha, eles são lentos, muito lentos, coisas que eu faria assim em 5 minutos, eles às vezes levam meia hora, 40 minutos para poder fazer. Eu saio de perto. Vamos deixar eles fazerem no ritmo deles, mas vamos permitir que façam. Por quê? Porque se nunca vai ter esse espaço, vamos ter essa divisão, né? As mulheres aprenderam a fazer as coisas que os homens fazem e fazem bem. Os homens também podem aprender as coisas que as mulheres, teoricamente dito, né, que são coisas de mulheres, eles também podem aprender. Existe um período de adaptação? Sim, existe um período de adaptação, tá? E a gente vai equilibrando isso aí, mas é preciso essa permissão. Mas aí, quando a gente olha,
O homem, quando ele adoece, e a gente tem muito, hoje em dia nós temos muito essa fala, né? Ah, porque os homens, e aí vamos para a generalização, que os homens são todos machistas, que não sei o quê, que não participam, isso, aquilo, outro. E aí, nós colocamos aquilo que eu falei, colocamos todos os homens no mesmo balaio, né? E não permitimos que eles participem, falamos que eles são insensíveis, que eles não querem se curar. Mas como assim? Será que existe espaço para isso? Será que nós estamos dando espaço para isso? Mês passado, final do mês passado, eu estava em Belo Horizonte, né? E no nosso grupo tinha 2 homens. Era um trabalho, um curso, uma formação que eu estou fazendo, e no grupo tem 2 homens. E muitas mulheres estavam falando ali, traziam uma fala com uma dor muito grande, onde elas foram massacradas pelo masculino, mas a fala delas atacavam todos os homens, inclusive aqueles homens que estavam ali, né? Então é preciso que nós abramos espaço para que os homens estejam presentes, para que eles tragam a dor deles. E eles reconhecem a nossa dor. Tem muitos homens que reconhecem a nossa dor e, sabe, mas eles não querem carregar a culpa de algo que não foram eles que fizeram. Nós não podemos colocar sobre eles a culpa daquilo. É como se nós pegássemos uma criança que foi fruto de um estupro e falássemos que ela é culpada. Ela é o resultado da violência. Ela é o resultado daquele ato de violência. Mas ela não é a culpada. E aí, ela passa a ser vítima não de quem praticou aquela violência, mas de quem sofreu. Porque quem sofreu, e aí, gente, eu não vou entrar no mérito, porque a mãe tem que amar, porque ela tem que ter esse filho, porque isso, porque aquilo outro. Não, mas a partir do momento que ela teve e que ela escolheu conviver com essa criança, ela tem que procurar amar. Por mais que isso doa, é olhar e ver que ali, sabe, não é descontar em cima dessa criança toda a dor, toda a frustração, tudo aquilo que ela passou naquele ato. Então, assim, os filhos são frutos, tá, desse passado. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Apesar da nossa dor, apesar de tudo aquilo, como é que nós vamos lidar com isso? Será que ficarmos só falando que os homens não prestam, que os homens são todos iguais? Isso não favorece, isso não cria um ambiente saudável para que nós tenhamos a transformação social. É como naquelas famílias antigamente que a família A matou um membro da família B. Aí a família B vai lá, em revanche, e mata um membro da família A. E assim eles vão de geração em gerações, por muitos e muitos anos, um matando o outro. Por quê? Porque está revidando. Até que em algum momento alguém pare com esse ciclo de violência. Então é preciso que nós olhemos para isso, né? E que os homens também reconheçam isso. Não é trazer para si, tá? Houveram homens, e há homens que matam, que batem, que fazem atrocidades, sim. Há homens que fazem isso. E às vezes foi o nosso pai que fez isso. Foi o nosso avô, alguém da nossa linhagem que fez isso. Foram eles. Mas você pode fazer uma escolha diferente. E você não precisa ter raiva deles, né? Porque sistemicamente isso é um amor interrompido, é você virar as costas, não porque eu sou muito diferente. Se viramos as costas, tendemos a fazer igual. É preciso, como disse Jung, né? Deixa eu procurar aqui a frase para poder repetir bem direitinho, aquilo que se resiste persiste. Então eu vou resistir, eu não vou olhar para isso. Não. Quando eu olho para aquilo que meu antepassado fez, olha, eu vejo que ele errou aqui. E às vezes ele errou querendo acertar, né? Então, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou honrar, eu vou reconhecer aquilo ali que ele fez e vou fazer um pouquinho diferente, né? E aí a gente se liberta. E a gente faz escolhas novas. E aí homens e mulheres acabam tendo a oportunidade
de mudar. Então, assim, nós mulheres temos um papel ativo, né, nessa transformação do mundo, né, e na transformação em termos de saúde, da incidência do câncer, tanto do câncer de mama quanto do câncer de próstata, porque é olhando, é qualificando a nós e ao outro para que isso aconteça, tá? Então, assim, quando nós olhamos para alguém que está com câncer de próstata, o que esse homem tem que parar e pensar? O que você precisou engolir? Quantos sapos você engoliu ao longo da vida para poder ser aceito? Aonde foi que você engoliu isso? Quais foram as dores que estão ali no passado? E aí você vai olhar para isso para poder refazer a sua identidade, para poder fortalecer a sua identidade. A Louise Hay, ela fala que cada pensamento que nós temos, ele está criando o nosso futuro. Quando eu penso que algo é difícil, que algo é impossível, eu tenho razão. Isso vai se tornar difícil, isso vai se tornar impossível. Por quê? Porque eu já profetizei isso. Então eu vou colocar todos emocionalmente, inconscientemente, eu vou buscar todos os obstáculos para que isso faça parte do meu caminho, tá? Então quando nós paramos e olhamos, o que aconteceu aqui? Então eu posso transformar isso, nós podemos trazer leveza para dentro de nós e podemos fazer essa mudança, né? Então nós vamos começar a escrever um futuro diferente. Não, eu sou um homem saudável. Eu sou um homem que olha com amor, com carinho, com respeito para as mulheres e para mim mesmo, né? Eu reconheço que tudo aquilo o choro que eu tive que engolir, aqueles jargões todos que foram ditos a respeito do homem, de que ele não pode sentir, que ele é fraco, isso, aquilo, outro, foi algo que foi dito por alguém que estava adoecido, mas eu não preciso ser essa pessoa. Então, é trazer para si esse pensamento, essa fala, que vai criar um futuro de quê? Um futuro de qualidade. E aí, gente, olhar, tá? Vou ficar com raiva da mãe, vou ficar com raiva, às vezes, da esposa. Não, tá? Não vamos ficar com raiva. Vou ficar com raiva de mim porque eu agi dessa forma. Não, tá? Era a consciência que você tinha naquele momento. O que você pode fazer agora? Qual é a consciência que você tem? O que você quer fazer? Quer continuar sendo do mesmo jeito ou não? Me lembrei aqui agora de uma historinha de dois irmãos gêmeos que eles viviam com a mãe e com o pai, mas a mãe era uma mulher muito, muito humilde, semi-analfabeta, lavava roupa, trabalhava nas casas dos outros, fazia um monte de coisa para poder sobreviver. O marido era um alcoólatra, era um homem destituído de personalidade, de valor. Ele tinha muitas dores, né? E a forma com que ele lidava com essas dores era adormecendo as suas emoções com o álcool, né? E nesse momento também ele ficava agressivo. E ele espancava a sua mulher, e ele espancava os filhos. E essa mulher, de tanto carregar o mundo nas costas, né, e ter aprendido que era assim que se vivia, ela não conseguia sair desse casamento. E aí ela adoeceu, porque ela apanhava muito, trabalhava muito, ela adoeceu e morreu muito jovem. Os filhos eram muito novos, tinha em torno ali de 10, 12 anos. E aí, com aquele pai alcoólatra que não dava conta de nada, os filhos se perderam no mundo, cada um foi para um canto. Os anos se passaram e um belo dia alguém pergunta, né, para um homem que estava ali beirando os 30 anos, que estava num bar bebendo, né? E o dono do bar pergunta para ele: cara, por que você faz isso? Por que você bebe tanto? Você não para no emprego, você maltrata a sua mulher, você maltrata os seus filhos. Por que você faz isso? E aí ele parou, olhou para a bebida e disse assim: eu faço isso porque foi o que meu pai me ensinou. Essa foi a herança que meu pai me deu.
Meu pai batia na minha mãe todos os dias. Meu pai chegava bêbado em casa, agredia minha mãe, agredia a minha, meu irmão. Faltava comida na nossa casa. Minha mãe morreu jovem, muito cedo, deixando a mim e meu irmão órfãos, porque o meu pai a matou. Indiretamente ele a matou. E eu não tive outro exemplo. Eu tenho certeza que o meu irmão, aonde quer que ele esteja, ele é um homem igual a mim, porque ele não aprendeu, nós não aprendemos a ser diferentes. E aí, do outro lado, em um outro estado, no meio de uma palestra, né, alguém pergunta para o palestrante, levanta a mão e pergunta ao palestrante: a quem você atribui o seu sucesso? E aí ele para e fala: eu atribuo o meu sucesso ao meu pai. O meu pai escolheu o caminho da dor. O meu pai era um homem que recebeu muito pouco dos pais dele. E ele se tornou um alcoólatra. Era um homem que não era bem resolvido, ele não sabia definir, ele não tinha uma identidade definida. E ele era alcoólatra, ele batia na minha mãe. Meu pai vivenciou tudo o que é de mais difícil na vida para ensinar para mim e para o meu irmão que nós merecíamos viver uma vida diferente. Então, hoje, eu procuro honrar o meu pai, sendo o melhor marido possível, sendo o pai mais presente possível, oferecendo amor não só para minha família, mas para minha comunidade. Eu tenho certeza, eu tenho um irmão gêmeo, e eu tenho certeza que onde quer que o meu irmão esteja, ele é um homem de valor assim como eu. Perceba, gente, que a nossa herança, ela pode ser a mesma. Lidar com isso é escolha, tá? Cada um de nós podemos olhar para aquilo que nós recebemos, para esse potencial, deixarmos que ele cresça ali na nossa próstata, que vá inflamando a próstata ou a nossa mama, no caso das mulheres, aumentando as dores, aumentando tudo aquilo. Ou nós podemos olhar, por que este homem, o segundo irmão, ele era um homem próspero? Porque ele não olhava para o seu pai com um olhar de julgamento e apontando o seu pai e a sua mãe, falando que a mãe, olha, foi uma mulher fraca que ficou lá, era uma coitada. Não, ele reconhecia o valor da mãe dele, ele reconhecia que essa mulher, por tudo aquilo que ela aprendeu, por tudo aquilo que ela viveu, ela não conseguiu ir além. Tá? E ele era grato pela vida que fluiu, por tudo aquilo que eles ensinaram, por esse pai, por tudo que ensinou. E ele escolheu, honrando esse pai e essa mãe, a fazer um pouquinho diferente. Então, esse é o convite. Esse é o convite para que cada um de nós, para que cada homem olhe quem foram as mulheres que me criaram, o que essas mulheres falavam, quais foram as permissões que elas me deram. Nossa, talvez tenham sido permissões doídas, deturpadas, mas porque foi isso que elas vivenciaram. E seja grato, porque elas ensinaram o melhor, porque eu falo por mim, eu enquanto mãe, o que eu quero para os meus filhos? Eu não quero que eles passem pelas mesmas dificuldades que eu passei, que a minha família passou, eu quero que eles tenham uma vida melhor do que a minha, né? E assim são os pais também. Eles fazem aquilo que eles dão conta. Então, que tanto homens quanto mulheres, que nós possamos olhar para trás e perceber, mas principalmente os homens, porque aqui nós estamos falando de câncer de próstata, que possa olhar e o que foi que eu fiz? Sabe, olha, de repente eu não fui o melhor marido possível. Eu fui aquele filho que foi embora. Mas por que você foi embora? Talvez foi a forma que você teve para poder ter uma vida melhor. De alguma forma, honrar o seu pai e a sua mãe, porque era isso que eles queriam. É a forma que você teve para que na velhice você tivesse condições financeiras de ajudá-los a ter uma velhice mais confortável. E aí você não ficou perto. Então você não precisa ter ressentimento por conta disso. Ah, não foi o melhor marido possível. Tá, mas hoje eu tenho consciência disso. Então o que eu posso fazer hoje? Como que eu posso mudar? Como que eu posso me reinventar? Nós
temos muito medo da morte, né? Mas nós nascemos e morremos todos os dias, assim como o sol. A cada amanhecer, nós temos a oportunidade de nos reconstruirmos, de fazermos uma história diferente. E como diz o Roberto Chiniachik, as doenças, elas são despertadores. Elas vêm para poder trazer para nós um alerta que algo não está legal. O que eu preciso olhar para o meu comportamento, para as minhas emoções, o que está ecoando aqui na minha alma? Quais são as dores que estão aqui? O que eu preciso fazer? Olha, eu não fui um bom pai. Ah, mas os meus filhos não falam comigo. Eu precisava me desculpar com eles e falar que eu fiz aquilo que eu dei conta. Eu tenho uma visão diferente hoje. Tá, tudo bem se os seus filhos ou se os seus pais, de repente, se a gente olha para trás e vê como que os pais nos trataram e você quer se reconciliar, de repente esses pais já faleceram, esses filhos estão longe, você pode fazer isso. Escreva. Escreva. Coloque no seu coração, fale das dores. De repente você vai escrever uma carta para o seu pai, escrever uma carta para sua mãe e vai falar de tudo aquilo que você ouviu. Como que isso doeu? Como que isso dificultou? E principalmente nessa relação homem e mulher, né? Você de repente colocar no papel as impressões que a sua mãe deixou em você, a forma com que ela falava, de respeito, a falta dele, né? Gritos, a qualificação. Como que você se sentia? Escreva isso, fale para ela. Não com acusação, olha, você fez isso para mim, que não sei o quê. Não, é como você se sentia. Porque de repente, e com certeza, a intenção dela não era a intenção de te agredir. Ela acreditava que estava criando um homem forte, uma pessoa forte. Mas muitas vezes as nossas crenças, elas são erradas. Já falamos aqui de, no passado você acreditava que se você chupasse manga e tomasse leite, você morria. Se você chupasse manga e você comesse ovo, você morria. Crenças limitantes. Então, muitas vezes cometemos erros não com a intenção de machucar o outro, não com a intenção de adoecer o outro, mas querendo o melhor. Eu cometo, você na qualidade de pai, você na qualidade de mãe, também comete. E os nossos pais cometeram. E os nossos filhos vão cometer. Tá? Então, é olharmos e saber que isso faz parte do processo. Que nós vamos evoluindo a cada dia, mas evoluímos quando? Quando nós temos essa capacidade de olhar e de reconhecer que o outro entregou o melhor dele. Tá? Quando se inventou a roda lá no passado, foi um passo para que nós tivéssemos o carro elétrico que nós temos hoje. Tá? Quem inventou a roda lá não estava pensando em ter um carro elétrico, não, estava pensando em facilidades para algumas coisas, mas a partir daí as coisas foram evoluindo e nós temos um carro elétrico hoje. Quantas coisas nós temos que facilita a nossa vida a partir da roda. O portão automático que abre sozinho nesses dias de chuva na nossa casa, tem uma rodinha lá que movimenta isso. E foi algo que não foi pensado para isso, mas que foi evoluindo e foi se expandindo. Então, que cada homem, se você tem um problema na sua próstata, comece a olhar para você. Inspira, expira. E se conecte com a sua essência. O que o seu corpo está querendo te dizer? Quais são as emoções? O que ficou preso aí? E às vezes, quando você começa a sentir esse incômodo, e aí vem o preconceito, eu não vou ao médico. Por que você não quer ir? Do que você tem medo? Né? E se permita sentir. E se precisar, gente, procure ajuda. Né? Então, assim, nós não precisamos, ao contrário daquilo que foi dito para os homens, né? Ele não precisa dar conta de tudo sozinho. Não é sinal de fraqueza você pedir ajuda, não é sinal de fraqueza você chorar. Pelo contrário, é você lavar a sua alma, é você desocupar espaço, deixar as dores que está aí sair.
né? E à medida que você vai deixando aquilo que te magoou sair, você vai se reconectando, você vai criando a sua identidade, você vai desinflamando a sua próstata, tá? E você pode muito bem se recuperar. Agora, quando você não vai se recuperar? Quando você não faz esse trabalho de cuidar das suas emoções. Então, vai lá, faz só o tratamento medicamentoso, que é super necessário, que é super importante, como eu já falei, a doença ela chegou no corpo e ela precisa ser tratada, o corpo precisa ser tratado. De repente é a quimioterapia, enfim, aquilo que o seu médico prescrever para você. Agora, essa eficácia aumenta muito quando você começa a olhar para as questões emocionais. As equipes de oncologia, elas reconhecem isso. Os pacientes que começam a olhar que eles têm uma resignação emocional, não é essa resignação, eu vou morrer, né? Porque aí quando você fala isso, lembra lá o que a Louise Hay falou, né? Você já criou, você já materializou o seu futuro, é só esperar os dias, você pode até escolher o caixão. Então, você vai morrer. Mas a partir do momento que você começa a buscar e a sentir o seu corpo saudável e a trazer essa saúde física, emocional e espiritual, né? Espiritual por quê? Porque na maioria das vezes nós desconectamos do divino. Porque a gente se ressente tanto e a gente se pergunta por que Deus deixou que isso acontecesse, né? Então a gente vai se desconectando e à medida que nós vamos aprendendo que cada um foi fazendo o seu melhor, nós vamos vendo a presença do divino aí trazendo essa evolução paulatina e aí a gente vai fazendo essa ressignificação e mesmo que o corpo não recupere 100%, né, acabamos em um outro estado. Lembrei agora de quando eu estava fazendo o curso de constelação e que uma colega muito querida, ela estava com câncer de mama e no primeiro momento, assim, nos 2 primeiros anos, ela se revoltou e ela lutou muito contra e por mais que ela fizesse quimioterapia, o corpo dela não respondia ao tratamento. Até o momento que, numa conversa com uma pessoa, não era um terapeuta, essa pessoa tocou na alma dela e falou com ela para poder olhar para as questões emocionais. E aí ela começou a fazer esse movimento de olhar para as questões emocionais. E ela estava revoltada com toda a família, né, no primeiro momento, e porque tinha histórico de câncer na família, então ela estava revoltada com todo mundo, ela agredia o pai, agredia a mãe, os irmãos, e era aquela coisa, era um terror. E aí quando ela começa a olhar para as questões emocionais dela, e ela foi vendo, e a primeira coisa que ela fez foi pedir perdão para os pais, para os irmãos, porque ele estava todo mundo ali, todo mundo parou de viver a própria vida para viver em função dela. Colocaram a sua vida a serviço da dela, né, em termos financeiros, em termos de tempo, em termos de tudo, e ela só tratava mal quem estava querendo ajudá-la. E aí ela foi percebendo os movimentos que ela havia feito na vida, desde a adolescência. Ela percebeu qual era a dor que fortalecia esse movimento, que alimentava esse movimento dela, como se todo mundo estivesse devendo para ela. E ela identificou isso, só que o corpo dela já estava muito comprometido, tá? Mas o processo dela foi muito lindo, porque ela teve essa capacidade de se conectar com os irmãos, de se conectar com os pais, de agradecer por tudo que eles fizeram. E quando a vida dela, a vida do corpo chegou ao fim, ela havia deixado um legado. Não um legado de rancor, de ódio que ela vinha alimentando por anos, não. Mas ela havia deixado um legado de gratidão, de reconhecimento, de grandeza. Então, assim, foi algo muito bonito para toda essa família, porque não só ela pôde ressignificar a sua vida, não teve tempo para poder curar o corpo, porque estava muito comprometido, né? Mas ela pôde curar a alma, né? E aí morreu
em um outro nível, teve uma outra qualidade de morte, e a família também, né? Inclusive o irmão dela, que eu conheci também, que estava acompanhando, ele já estava com um diagnóstico inicial, uma suspeita de câncer de próstata, e ele começou a trabalhar e o processo dele, a próstata dele desinflamou, tá? Respondeu bem à medicação, desinflamou e não evoluiu. Então é sobre isso, gente, é sobre olhar para as nossas emoções, não é apontar o dedo para o outro e falar, você é culpado. Não, mas é reconhecer, tomar a parte que nos cabe e fazer aquilo que podemos e devemos fazer, tá? Então, que você possa olhar para as suas emoções, que você, homem, tenha a coragem de buscar a sua identidade e que expresse para as mulheres que você também sente. E expresse para elas que você sente muito por toda a dor que muitos homens, e que às vezes até o seu antepassado, ou às vezes até você em algum momento causou a essas mulheres, mas que você é uma pessoa diferente, que você as vê, que você as reconhece e que você também deseja ser visto e reconhecido. E mesmo que ninguém veja o seu valor, comece a olhar para o seu valor. Comece a se perceber como alguém de valor. E aos poucos as pessoas também reconhecerão isso. E aí você vai ter uma próstata saudável e você vai conseguir recuperar esse processo de adoecimento que ela esteja. E nós, mulheres, que nós possamos ajudar os nossos pais, os nossos pares afetivos, os nossos filhos a enxergarem o seu valor, a olharem para eles e não botar sobre eles a culpa que não é deles, né? A mulher que foi uma filha abandonada e aí ela deposita sobre o seu marido o medo de ser abandonada, né? E fica brigando. Eu já comentei com vocês aqui em outras ocasiões o caso de uma mulher que o pai morreu muito novo, né? Ela era pequenininha, ela tinha 6 anos na época e então assim ela foi abandonada por esse pai. E todos os homens com os quais ela vinculou durante a vida, esses homens a abandonaram, né? E teve um casamento aí de mais de 30 anos. Mas o tempo todo, durante esses 30 anos, ela se preparou o tempo todo para o momento que ele a abandonaria, né? Ela tinha tido outros relacionamentos antes, teve 3 filhos antes, cada um com um pai diferente que a abandonou, que não ajudou, então ela sempre esteve sozinha. E aí esse outro ele ficou por 30 anos, mas ele fez isso para poder estar ali presente, porque ela já tratava ele, tá? Já estava tão calejada de ser abandonada pelo masculino, que ela já tratava ele mal. Porque assim, eu não quero me apegar muito, porque se eu me apegar a você, daqui a pouco você vai embora. E aí, 30 anos depois, quando esse homem vai embora, ela fala ali, eu sabia que ele ia embora, eu sabia que ele não ia ficar. Mas olha o esforço, gente, que esse homem fez por 30 anos para poder permanecer. Tudo que ele fez. E olha o esforço que essa mulher fez inconscientemente para poder ter razão. Então que nós possamos olhar para nós também, para o nosso movimento e reconhecer que esse homem que chega na minha vida, seja no lugar de marido ou pior ainda, né, seja no lugar de filho, ele não está aqui para poder carregar as culpas, as dores que os outros homens que fizeram parte da minha vida trouxeram. Então que nós possamos olhar com amor, que nós possamos olhar com gratidão para esses homens e principalmente que nós possamos olhar com olhos de perdão para os homens que nos feriram, tá? Ficamos por aqui. Tá? Esse episódio está gravado porque foi um episódio de quando eu viajei e eu espero que vocês gostem. Qualquer comentário, se quiser fazer alguma pergunta, vocês podem ir lá no meu Instagram, tá? E deixar lá a sua pergunta que depois a gente comenta. Beijos e nos vemos na próxima live.